12h34, 12 em ponto de hoje, recebe o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Muito boa tarde, ministro, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo 12 em ponto. Ministro, vamos começar a entrevista falando um pouquinho sobre política nacional, nosso cenário nacional. Inclusive hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Natal, né, para praticamente uma caravana de pré-campanha aqui no Nordeste. O ex-presidente, que ontem chegou a postar, inclusive, a ideia dele de regulamentar a imprensa, né, no Brasil. E o senhor também fez uma postagem criticando, né, já esse anúncio do ex-presidente Lula. O senhor vê como é que o senhor vê essa proposta do ex-presidente e essa caravana Lula pelo Nordeste? E é uma proposta bem antiga, né, que não avança. Eu vejo isso primeiro, seria um retrocesso muito grande. A sorte é que Lula não vai ganhar eleição, porque em 2021 estávamos falando aqui em regulação da mídia. Isso não é novo, né? Já vimos Ediceu falando esse vídeo. Em 2017 Lula fez uma postagem dizendo: vocês fiquem sabendo que nós iremos sim regular a mídia. E antes de ontem, né, num discurso fechado no Ceará, ele falou de novo. E aí, ainda mais, o PT fez uma postagem, o PT Nacional, falando que queria regular a mídia. Então, enquanto o governo Bolsonaro trabalha pela liberdade de expressão, liberdade da mídia, né, nós vemos combates aí todos os dias, combates fortes, mas cada um com seu direito de expor, seu direito de criticar, né? E se a gente vai para um regime dessa forma, é um regime ditatorial, como é na China, como em vários países, que a mídia não pode falar mal do governo. Se você for para esse país, a mídia que fala mal tem que ser expulso, como está acontecendo em Cuba, na China. Então seria um retrocesso muito grande, e é bom nesses momentos que a gente vai vendo, né, quais são os projetos que eles têm para implantar no Brasil. Ministro, o senhor falou há pouco que a sorte é que Lula não vai ganhar a eleição. As pesquisas mostram que o ex-presidente lidera aí as intenções de voto, faltando pouco mais de um ano para a eleição. O senhor acredita que esse resultado que as pesquisas têm indicado retratam realmente a realidade de hoje? E se sim, o senhor acha que é possível chegar em 2022, o presidente Jair Bolsonaro chegar em situação mais competitiva para derrotar Lula? Eu acredito que o presidente vai estar numa situação muito melhor no ano que vem. E o Lula, ele está num bom momento, né? Ele foi considerado elegível novamente, né? Ele estava pouco tempo atrás inelegível, chegou a ser preso e assim com os direitos políticos cassados, enquanto o presidente Bolsonaro está num momento no meio da pandemia, né? Assim, a CPI cercando de todas as formas o presidente, você vê os opositores todos se unindo, e não existe essa oposição contra Lula agora. Mas quando as pessoas começarem a analisar, né, os dois candidatos, começaram a ver que Lula não vem só, ele traz todo o PT na bagagem. Ele traz todo o histórico que nós vimos nesse tempo todo. Então eu diria que o Brasil ainda sopra aí um vento de centro-direita, tá com muita ressaca ainda do PT. Eu acredito que a rejeição do PT ainda é maior do que a rejeição que tem de Lula. Isso agora as pessoas não estão falando, o assunto que domina a pauta é Bolsonaro, né? Em todas as mesas, todas as rodas, todos os grupos. Então o PT ele está vendo de camarote, mas vai chegar o momento que ele vai entrar no ringue, e quando ele entrar no ringue as pessoas vão relembrar tudo o que aconteceu, e é por isso que eu faço essa análise, acreditando que o presidente tem tudo para ganhar a eleição ano que vem. O presidente chegou a dizer que se não houvesse voto impresso na eleição do ano que vem, talvez ele sequer fosse candidato por não confiar nas nossas eleições. O senhor acha que isso está superado depois da decisão da Câmara? O presidente vai sim ser candidato e vai para essa disputa no voto com Lula? E aceitando essas regras do jogo, né? Urnas eletrônicas. Eu acredito que depois da votação na Câmara, todos vimos que ali o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, representa a população brasileira, representa o povo. Não deu os 308 votos numa PEC, mas se fosse projeto de lei teria aprovado, né? Teve maioria. Então ali o próprio TSE viu que isso não se resumia apenas o grupo bolsonarista, né? Ele era um grupo muito maior que isso, né? Foram quase, acho, 230 votos, 229 ou 239. Faltaram 79 votos. Mas deu maioria. Maioria. Então o próprio TSE no outro dia falou que queria aumentar a auditabilidade, os líderes estão trabalhando nisso, o presidente Arthur Lira com
o presidente do TSE, eu acredito que vai ter um acordo nesse sentido, porque ninguém quer, né, que tenha uma eleição no Brasil que a gente possa achar que aquela eleição teve algum tipo, né, não foi real ou na cidade tal, B. Então eu acredito que a gente tem que sim, os líderes maiores desse país, né, que estão no centro de comando, junto com os do judiciário, fazer um acordo, né, para que a gente tenha uma auditabilidade a mais. Não é transformar toda a votação do Brasil, é que a gente possa ter uma checagem. Eu digo muito, todo mundo aqui tem um WhatsApp, eu acredito que o WhatsApp funciona, mas todo mundo coloca em 2 etapas. Não é porque você acha que não funciona, não, porque você pode colocar verificação em 2 etapas, porque a gente não pode também fazer uma verificação maior, já que está tendo esse tipo de dúvida por parte do parlamento, né? Não é por parte do presidente, eu já estou falando aqui na maioria do parlamento. Então acho que a solução vai ser resolvida nos próximos dias. Ministro, o senhor fala que o atual presidente Jair Bolsonaro chega em 2022 competitivo, até porque o PT, o principal adversário dele, também vai passar a ser vidraça. E aí com isso iguala melhor as forças, né? Mas falando especificamente do governo Bolsonaro, as pesquisas têm mostrado um aumento na desaprovação do governo. O Poder Data mostrou quinta ou sexta-feira que 64% da população desaprovam o trabalho de Bolsonaro. Como reverter, ministro, essa imagem negativa que hoje o ministro tem, pelas próprias pernas, sem contar aí com o CPI, enfim, não chegando a uma conclusão robusta, enfim, pandemia também ainda não finalizando, se for o caso. Como reverter essa imagem negativa? Tiago, você viu há 8 meses atrás o cenário era outro. Então as pessoas estão migrando de acordo com o que está vendo, o que está acontecendo, é a sensação que você tem dentro de casa. As pessoas estão vendo que o mundo todo está em pandemia. Você viu agora os Estados Unidos voltando o número de mortes, né, aumentando. Aí você mexe no cenário econômico global. Aí vem aumento de preços, né, de produtos, né, você vê o preço do gás, o preço da cesta básica. Então a gente vai vendo que as pessoas estão muito nervosas e com o tempo tudo vai se colocando no lugar, vai ver de quem é a culpa disso, de quem é a culpa daquilo. Você vê a vacinação do Brasil, ultrapassou os Estados Unidos na primeira dose, vai ultrapassar agora na segunda dose. Nós iremos ultrapassar os Estados Unidos, quem diria, né? Um país que tem mais de 300 milhões de habitantes. E no começo muito se batia no presidente Bolsonaro em relação à vacinação. Então isso é um ponto que vai se revertendo. O outro é a economia, né? Nós temos que ter a total noção que a economia é importante para o país. O Congresso tem votado os projetos importantes. A população brasileira, nesse momento de raiva, nesse momento as pessoas estão realmente, ninguém quer ouvir quem pensa diferente de você. Tá até difícil a gente conversar, mas vai chegar um ponto que as pessoas vão pensar bem, quando se vai querer a volta do PT, se vai querer a volta de como era o governo do PT, todos se lembram, ou se vai querer a continuidade, se é um presidente que defende, né, o legado o presidente tem um legado que ele trouxe, né, aprovou várias reformas, a economia vai crescer entre 5% e 6%, um governo sem nenhum escândalo de corrupção, ou se vão querer retroceder. Eu acredito que isso ninguém está discutindo isso agora. Estão discutindo se Bolsonaro fez isso ou aquilo, se ele falou isso ou falou aquilo. Então, assim, o debate está todo em volta do Bolsonaro. E a eleição não vai ser só ele, a eleição vem os outros. Como você muito bem disse, a vidraça está toda nele agora. Então eu acho que vai depender muito da economia, né? A economia vai ser um vetor muito importante para a decisão do ano que vem, né? A inflação também vai contribuir para essa escolha. Nós temos também a vacinação, como é que vai estar o Covid no ano que vem. Então são essas incertezas que existem hoje que está atrapalhando o governo, que talvez, eu acredito que virará certeza o ano que vem. Ministro, só um minutinho, doutor Onildes. Ministro, o senhor relembrou o momento em que o presidente teve uma alta na popularidade. Esse momento coincidiu ali com o pagamento do auxílio emergencial naquele valor máximo, 600 e chegando a 1.200 para mães que são chefes de família. O governo anunciou aí um novo Bolsa Família que vem aí meio que para substituir o auxílio emergencial. O senhor acha que assim como o auxílio, o novo Bolsa Família tem um condão de elevar a popularidade de Bolsonaro ao mesmo patamar que nós tínhamos no ano passado? Isso tornaria o presidente bastante competitivo para 2022. Você acha que vai ser necessário mais além do novo Bolsa Família? Eu acho, Tiago, primeiro que o novo Bolsa Família vai ser o Auxílio Brasil, vai ser o que couber dentro do teto, né? Eu até defendo que a gente
tenha uma redução maior de despesas dentro de outras áreas que não sejam tão importantes e que a gente realmente olhe para esse lado, porque nós temos hoje realmente população que está acordando sem ter o que comer por causa da pandemia, né? Muita gente perdeu emprego, apesar da MP do Bem, apesar do Pronamp, apesar de todas as ajudas que tiveram do governo federal. Então, assim, o Auxílio Brasil não é eleitoreiro, é fundamental. As pessoas precisam ter o que comer. Por que o aumento? Por causa da inflação. Com o auxílio emergencial, muita gente começou a fazer reforma da sua casa, teve mais dinheiro, compraram um celular novo e começaram a comprar mais comida. Então, teve aumento do milho, aumento do arroz, aumento da carne, aumento do ovo. Então, isso a gente precisa colocar um novo programa mais robusto para aquelas pessoas que tinham ali, que conseguiu comprar com 190, elas vão ver se ela consegue comprar, sei lá, com 300 e alguma coisa, o que couber no teto. Então, isso sim, que você disse, as pessoas acham que o Bolsa Família é do PT, é do Lula. Então, a mudança do nome é fundamental. Você mudar o nome para ver que aquele auxílio é do novo governo. Você fizer uma pesquisa qualitativa, eles acham que o Bolsa Família é do PT. Eles não acham que é do governo Bolsonaro. Eles acharam sim que aquele auxílio era do governo, mas eles não têm a interpretação dessa continuidade. Então, acho que isso sim vai ter uma mudança significativa. Eu não acredito que é um item só que vai resolver o problema da eleição, não é? É um conjunto de coisas importantes que o governo tem feito. Ministro, a gente tem visto aí a atuação de alguns ministros do STF, né, de determinar a prisão, né, de deputado, ex-deputado, de pessoas que criticam o posicionamento dos ministros. A gente viu um embate muito forte entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao voto impresso. O Luiz Roberto Barroso foi militar dentro do Congresso Nacional, né, a favor da manutenção do atual sistema. E aí fala-se muito em crise institucional entre os poderes. O senhor acredita que realmente existe um cenário de crise institucional? Ana, eu acho que para a democracia a importância é muito importante a harmonia dos poderes e a separação dos poderes. Quando você vê um poder interferindo no outro, isso é ruim para a democracia. E o que eu defendo é o diálogo entre eles, né? Que a gente cesse o diálogo, que a gente possa ter um acordo. Eu acho que num momento como esse de estresse, é na hora que todo mundo recolher suas armas, né? Todo mundo delimitar ali uma linha que ninguém pode ultrapassar. Isso foi feito, eu lembro, na minha posse o ano passado, em junho do ano passado. A gente estava num momento como esse e ali a gente conseguiu construir um diálogo. Todos, né, voltaram ali para o seu poder, né? Não ultrapassaram os limites do outro poder. E eu acredito que hoje tem muita gente trabalhando nisso, né? Trabalhando para que a gente mostre que do jeito que está não dá certo, né? Porque tem reclamação dos dois lados, não é reclamação só de um lado. Existe aí um sentimento que tem aí, como foi esse do voto auditável, né? Que foi refletido nas urnas, e a gente não pode achar que isso é apenas dentro de um grupo A, B ou C. O que está acontecendo é isso: as pessoas fazem um movimento desse e acham que a reclamação é só daquele grupo que é antagônico a ele. Não é. As pessoas querem sim que acalme dos dois lados, que todo mundo respeite cada poder e que a gente possa conviver harmonicamente. Ministro, o senhor defende diálogo, né? Inclusive o senhor realmente teve um papel fundamental ali no início, no sentido de interligar, de intermediar esse diálogo, né, entre o presidente Bolsonaro e os demais poderes. Agora, semana passada, o presidente vai ao Senado propor o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um movimento que mais ajuda ou prejudica esse diálogo, ministro? Acho que tudo acontece, toda ação gera uma reação, né? Foram várias ações que gerou a reação do presidente. Eu não gosto de falar na pessoa física, eu estou falando da reação do judiciário e da reação do executivo. Você vê, incluir o presidente no inquérito, depois abrir o inquérito criminal contra o presidente, aí no outro dia teve proibindo que monetizassem os sites de direita, porque nenhum site de esquerda foi proibido a sua monetização. E aí depois a prisão do Sérgio Reis, a prisão de outros sertanejos, isso causou o Sérgio Reis foi busca e apreensão, não chegou a ter prisão, o Sérgio Reis. O autor de Paulo Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, isso. Então, todos esses movimentos também fez com que os apoiadores do presidente ficassem cobrando dele, né,
uma resposta em relação a isso, né? Nós tentamos, né, todo mundo ali tentou intermediar as conversas, tudo, mas assim, eu acredito que foram ações e reações dos dois lados. Você acha que a chance de o presidente voltar atrás nessa ideia do impeachment do Moraes, até para distensionar essa relação? Quando você tem uma briga de casal, que o marido está brigando com a esposa, se um só resolver voltar atrás e o outro conseguir continuar dobrando a aposta, não resolve. E por isso que eu disse, é o momento de todos, né, recolher as armas. É o momento de todos, em nome do Brasil, em nome do país, em nome do projeto maior. Até porque o governo Bolsonaro passa, até os ministros do Supremo, que ficam até 75 anos, passam também. E o Brasil fica. Então é um momento de... Todo mundo tem que ser grande nesse momento. Ver Com que isso a chance tá do presidente voltar atrás, então? Não só o presidente, eu acho que todos precisam voltar atrás. Ministro, agora vamos sair um pouquinho aqui desse cenário político e vamos falar das ações da sua parte, do seu Ministério das Comunicações. O senhor recentemente disse que o atraso na implantação do 5G provoca prejuízo de milhões ao país. Então, em que pé está, né, o leilão do 5G aqui no Brasil? E eu queria até emendar, desculpa, ministro, até para juntar uma pergunta só, também, se o senhor entende que a implantação efetiva do 5G também pode pode ajudar, inclusive, nessa melhora da imagem do próprio governo, como sendo um condão de várias ações importantes, né? Educação, saúde, enfim. Então, o 5G é a principal bandeira, né? Não é bandeira, é o principal desafio que eu tenho no Ministério. Quando eu assumi, eu comecei a trabalhar o 5G no outro dia. O 5G estava paralisado, nós estávamos no meio da pandemia. Ninguém falava mais em 5G, achava que não ia acontecer. E eu fui fazendo o meu trabalho, que eu montei um grupo lá de pessoas que vieram da Anatel, né, de técnicos competentes dentro do Ministério. Comecei a trabalhar, dialogar junto com a Anatel. Chamei o TCU para dentro das nossas viagens. Eles foram para a Europa, foram para a Ásia, foram para os Estados Unidos. A gente fez diversas reuniões, audiências públicas na Câmara, no Senado. Fui trabalhando do meu jeito, né, politicamente, porque eu sei que isso é um divisor de águas para o Brasil. O 5G, vocês vão ver o que vai acontecer com o 5G, vai revolucionar o nosso país. Você vai ter uma velocidade do 4G, é 30 megabits. O 5G ele vai para 1 gigabits. Em 1 gigabit. Então a diferença é muito maior de velocidade, a latência é muito baixa, a gente vai ter internet das coisas, o nosso agronegócio vai explodir, nosso setor da educação, nosso setor de segurança. Então eu trabalhei muito. Na semana passada nós tivemos 7 votos dos 8 ministros do TCU. Um pediu vistas, depois pediu para 60 dias, lá ele foi voto vencido. Ficou para 7 dias, vai ser agora quarta-feira, às 14h30. Só para finalizar, né? Porque já está aprovado, né? Só para finalizar. E nós teremos o 5G funcionando, Tiago, até julho do ano que vem, em Natal, em todas as 27 capitais. Depois, no outro ano, a gente vai ter em todas as cidades acima de 500 mil habitantes, depois de 300 mil habitantes, até chegar em toda a localidade acima de 600 habitantes. Os 40 milhões de pessoas, de brasileiros que não têm internet, terão por causa do leilão do 5G e do programa do Wi-Fi Brasil. Então eu diria que isso é muito maior do que qualquer governo. Nos próximos 15 anos irão colher os frutos que nós estamos fazendo agora. Um outro assunto que está em evidência, ministro, que tem a ver com sua parte, é a privatização dos Correios, já aprovada pela Câmara dos Deputados. Efetiva a projeção do governo para acontecer o leilão da privatização da concessão iniciativa privada dos Correios, quando é? A gente quer votar esse mês agora de setembro no Senado. Aí depois de votar no Senado, ele vai para os trâmites burocráticos para que a gente tenha a realização. Mas ele passa por ele passando pelas duas casas legislativas, ele já está autorizado. Agora definimos um relator no Senado, vai para a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Eles deram um prazo de até 15 dias votar na CAI, e depois de votar na CAI a gente vai votar no plenário do Senado Federal eu acredito que em 3 semanas. Estamos conversando ao vivo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nosso assunto agora é política local. O senhor tem sido muito bem cotado aí em todas as pesquisas eleitorais para disputar o Senado nas próximas eleições de 2022, né? Aparece aí empatado em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto. Como é que o senhor tem analisado aí essa lembrança do povo potiguar, o seu nome, nessa disputa para o Senado? Ana, primeiro eu fico muito feliz e agradecido, né? São 8 pesquisas já esse ano, 6 públicas e mais 2 que a gente fez pesquisas
qualitativos, pesquisas internas, que me coloca ali sempre muito bem posicionado, mas é um projeto pessoal meu, né? Se eu for candidato pelo projeto pessoal, a minha vontade, o meu desejo, fui deputado federal 4 mandatos. Estou no 4º mandato. Então o caminho natural, já que eu amadureci em Brasília, tenho mais relação, né? Consigo, hoje tem um 5G, tem os Correios, tanta coisa que a gente vai trabalhando, a relação hoje que eu tenho dentro do TCU, dentro do Supremo, dentro dos ministérios, então isso é importante para viabilizar recursos para os estados. Então, minha posição que eu queria estar em Brasília. Acredito que como senador, meu ciclo como deputado federal, ele se venceu, mas isso é um projeto pessoal. Eu não posso, eu como ministro do governo Bolsonaro, eu tenho que ter um projeto de governo, né? Eu tenho que conversar com o presidente, saber o que é que ele quer, onde é que onde é que eu iria ajudar melhor, né? Assim, o deputado Rogério Marinho, ex-deputado Rogério Marinho, ministro também de desenvolvimento regional, pelas entrevistas que eu vejo, ele também tem esse pleito de querer ser candidato ao Senado. Tanto ele como eu já falamos que um não vai enfrentar o outro, que vai chegar um momento que a gente vai ter um acordo, que vai sentar para conversar. A gente quer resolver isso até dezembro desse ano. Ele está trabalhando, né, como ministro. Eu também estou trabalhando como ministro. Eu tenho um trabalho de 5G que representa muita coisa para o Brasil. Não posso ficar 100% focado em campanha, como ele tem também várias obras importantes no Ministério. Acredito que isso, na hora certa, a gente vai conseguir dialogar, né, e buscar aí um denominador comum, até porque são duas pessoas que estão no mesmo governo, né? São dos 23 ministros, 2 do Rio Grande do Norte, então a gente tem como chegar num consenso aí, logo, tô sem zero ansiedade em relação a isso. O senhor falou 2 ministros do governo Bolsonaro, né, com os mesmos objetivos, os 2 querendo aí viabilizar a candidatura para o Senado, mas semana passada saiu aí uma publicação nas redes sociais mostrando que o senhor é o candidato preferencial do presidente Jair Bolsonaro para o Senado, né, aqui no Rio Grande do Norte. Aí essa publicação mostrava os candidatos preferenciais ao Senado no país inteiro do presidente Jair Bolsonaro. E o seu nome foi apontado como o preferencial. Como é que vai ficar essa... Já houve essa sinalização? Já houve essa sinalização? Não, isso é de apoiadores, né? Um canal de apoiadores, de pessoas do grupo do presidente. A gente não vai tratar isso dessa forma. Mas o seu nome está bem mais bem colocado nas pesquisas do que o do ministro Rogério Marinho. Isso é o que vai ser determinante, ministro, para a decisão de quem vai ser o candidato a senador? Quem aparece melhor nas pesquisas? Não, acho que não. Acho que é uma conversa mais profunda ali com o presidente. Ele sabe que existe, né, esse impasse. Talvez de repente um possa ir para outra posição, né, para uma outra candidatura, que a gente possa contemplar os 2. Mas, enfim, isso vai ser na hora certa. Eu acredito que o mais importante é o sentimento mútuo de um não vai disputar contra o outro. Isso é o mais importante, cada um fazendo o que tem que ser feito, né? O que o ministro Rogério tem feito, fora do seu trabalho como ministério, né? Tentando articular aí uma pré-candidatura legítima, como eu também. Então, cada um dentro do seu espaço, né? Fazendo as articulações que a gente considera necessário. Não acredito que existe mais curral eleitoral, né? Você vê todo mundo que tinha quantidade grande de apoios nos últimos anos aqui em Natal, no estado, todos perderam a eleição, né? Você vê o que aconteceu nos últimos anos, a gente vai ver 2010, 2014, 2018, tudo se mostrou o contrário. Então, assim, eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque é muito mais importante você ter essa sinergia com a população, né? Que você mostre o que você está fazendo e que as pessoas realmente vejam se é da vontade delas ou não, porque se você querer impor uma candidatura de cima para baixo, juntando ali só líderes políticos, quem fez isso deu errado. Então eu não tenho buscado esse caminho, tenho buscado um outro caminho, buscado um caminho de mostrar o meu trabalho e saber se isso está sendo bem aceito pela população ou não. Ministro, o senhor fala muito em projeto de grupo, né? Grupo aí que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro e apoia. Eu queria saber do senhor qual é o tamanho desse grupo. A gente viu, inclusive, recentemente, foi lançada a pré-candidatura do deputado Benes Leocádio ao governo do estado, ele defendendo Rogério Marinho como candidato a senador nessa chapa dele. Eu pergunto, o senhor participou da discussão sobre a elaboração dessa pré-candidatura dos 2?
Também coloco aqui para o senhor analisar recentes encontros políticos que o senhor teve, um deles inclusive o senhor colocou nas suas redes sociais, encontro com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Ele também pode vir a integrar esse grupo. Qual é o tamanho desse grupo, ministro? O tamanho desse grupo é o grupo antagônico ao grupo da governadora do PT. Todo mundo que tem um grupo, o Brasil vai ser dividido em dois, o PT contra o candidato do PT, né? E aqui no estado não é diferente, vai ser a mesma coisa. É legítimo, sim, o deputado Benes, né, pleitear. Não fui consultado em nenhum momento por essa chapa, entendeu? Assim, nenhuma ligação. Fiquei sabendo de todos os movimentos através de deputados amigos, prefeitos amigos que estavam sendo consultados. Eu deixei isso acontecer, até porque o movimento político, quem determina é a pessoa, e eu fui buscar o meu caminho também, né? Conversei com o Carlos Eduardo. Amanhã eu vou conversar com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, tenho conversado com outras pessoas. Acredito que você tem que observar muito e ser grande nesse processo, né? Você olha, a rejeição de fato é muito grande nas pesquisas. É uma rejeição, você vê que o candidato a presidente, por exemplo, tem quase o dobro dela aqui no estado. Ela tem uma rejeição muito grande, né? Não está casado o voto, pelo menos. Até porque é professora, todo mundo em greve, os professores em greve, né? Não tem aula. Então na pandemia ela ficou um pouco ali apagada. Então assim, não tem projeto de governo, né? O estado não tem gestão nenhuma. Então isso faz com que a oposição comece a se mexer muito. Mas assim, acredito que vai ser na hora certa que esse grupo vai conversar. Segundo as pesquisas eu vejo o Álvaro Dias muito bem posicionado, as pessoas veem um grande gestor ali, Ministro, Carlos Eduardo também, eu vejo até o prefeito de Mossoró, né, Alisson, um gestor aí que você, quando observa ali, as pessoas apontam como grande gestor. Então vai chegar um momento que eu acho que todo mundo vai ter que sentar para ver realmente quem é o candidato mais forte, que não seja apenas o candidato do desejo dos grupos políticos, mas que seja um candidato também que seja do desejo da população. Isso tem que ser levado em conta. Se não for eu, não tem problema nenhum, eu saio. Eu queria que o candidato a governador também tivesse esse mesmo sentimento, para que a gente possa ter uma candidatura vitoriosa e tirar Fátima do governo. O senhor fala que não foi consultado sobre essa pré-candidatura de Benes / Rogério Marinho para o Senado. Não, ia ter um lançamento, né? Isso nem dia aconteceu, 14, né? depois dia 31, depois dia 7. E aí, o senhor fala que não fui consultado em nenhum momento. Paralelamente, o senhor abriu essas conversas com outras figuras políticas. O grupo está desunido, então isso não acaba prejudicando esse projeto? Isso é normal. Com o enfraquecimento da governadora, é normal que os grupos de oposição comecem a conversar. Isso é normal. Se ela tivesse forte, não ia ter vários grupos conversando. Tem por isso, porque sabem que há uma rejeição muito grande ao nome dela. Sobre Benes, o senhor acha que ele tem viabilidade? Acho que todos têm direito de buscar a sua viabilidade. Ministro, o senhor falou aí da rejeição altíssima da governadora Fátima Bezerra, mas também na última pesquisa para intenções de voto, ela apareceu em primeiro lugar nas intenções para a reeleição. Se você olhar as 6 pesquisas, elas não dizem isso. É uma diferença muito grande entre uma pesquisa e outra para o governo do estado, diferente para o Senado. O senhor acha que o fato da governadora estar aí, né, oscilando nessas pesquisas, se deve também muito ao fato do governo ter conseguido manter aí, com os recursos que foram enviados pelo governo federal, manter uma certa estabilidade financeira mesmo nesse período de dificuldade de pandemia? Nunca teve, Ana, tanto dinheiro para um governo estadual do Rio Grande do Norte como teve agora o governo Bolsonaro. Tinham 19 estados que estavam com folhas atrasadas até o final do governo Temer, 19. Hoje não tem nenhum. Todos eles estão pagando, inclusive antecipado, né? Várias prefeituras. Por quê? O auxílio emergencial trouxe muito dinheiro para a economia. E a distribuição de mais de 180 bilhões para os estados, né? Fora as vacinas, fora tudo, fez com que os estados, muitos deles ilegalmente, transferisse os recursos que eram para a Covid, mudasse a fonte para pagar a folha, tanto que foi apontado aqui pelo TCE. Inclusive, um fato importante que eu tenho acompanhado é a nova CPI daqui. Até porque nós assim, pelo que eu já vi, tem muitos índices aí que apontam aí, assim, que vai ser muito ruim para a governadora se explicar, né? O consórcio do Nordeste teve um intermediador que recebeu 12 milhões em relação a compra dos equipamentos respiradores.
da Bahia. Então isso é um ponto que vai pesar muito também. Por enquanto tem só a CPI nacional funcionando, né? Tem a CPI daqui do estado que vai trazer muitos elementos. Então assim, isso tudo vai se acomodando e assim, ninguém vai apontar o dedo para nada que não seja errado, mas se tiver, né, será descoberto. Então assim, não é bom se antecipar, por isso que eu estou focado no meu trabalho como ministro. O senhor falou aí na questão de salários atrasados, né? Vários estados terminaram o governo Temer, antes do início do governo Bolsonaro, com salários atrasados. E o Rio Grande do Norte foi um deles, o que inclusive dificultou a reeleição do governador Robinson Faria, e foi baseado nesse fato específico de salários atrasados que a governadora Fátima, né, fez toda a sua campanha e conseguiu aí ser eleita. Agora a governadora ainda não conseguiu pagar os salários atrasados, mesmo com todos os recursos extraordinários que foram encaminhados pelo governo federal, mas está pelo menos conseguindo manter a folha em dia. O senhor acha que isso é um ponto que pode ser pesado em relação a esse governo? Quando no governo passado ia ter 650 milhões para colocar o salário em dia em dezembro no MP, e políticos do Rio Grande do Norte trabalharam contra no TCU e ele não saiu, porque eles já estavam vendo a campanha. Isso foi em dezembro de 2017. Então a luta pelo quanto pior melhor existia, e isso não existe comigo. Jamais eu vou chegar para o presidente Bolsonaro pedir para não enviar recursos para o meu estado porque é a governadora é do PT, em nenhum momento, porque quem vai sofrer é o povo. Então isso existia sim, e ela prometeu colocar todos os salários em dia no primeiro ano, não colocou. Ela está mantendo, porque veio a pandemia, e com a pandemia vieram muitos recursos aqui do governo federal, e esses recursos estão ajudando a pagar o salário, mas não pagou o atrasado, né? Então assim, por quê? No atrasado tinham 19 estados com problema. Aí o que é que a governadora tem? A governadora, ela faz postagem nas redes sociais como se a vacinação fosse dela. Não tem nenhum real, nenhum centavo da governadora Fátima em vacina. E ela não aplica. Quem compra a vacina, já temos mais de 200 milhões de vacinas distribuídas, mais de 210 milhões, é o governo federal. Distribui para os estados distribuem para as prefeituras que aplicam. E ela, se você for olhar a pesquisa, ela está bem porque a população está enganada nessa questão de vacinação, achando que ela que adquiriu as vacinas. Por quê? Porque o governo do estado, ele faz postagens como se a vacina fosse delas, né? No governo passado realmente teve esse problema de salário, todos os governadores estavam com o salário atrasado, perderam as eleições, mas assim, o que me deixa satisfeito é saber que não teve problema de corrupção, não teve nenhum escândalo de corrupção no governo passado. O problema que está tendo agora, carcerário com Alcaçuz, foi consertado no governo passado, agora com fugas que ainda não conseguiram recuperar. Então tem legados que foram deixados importantes, todo mundo paga pelos seus erros, né? E também tem os seus acertos, e eu acredito que isso vai acontecer no governo Fátima, né? É um governo que praticamente, qual é a bandeira do governo Fátima? O que é que ela faz? O que é que ela está fazendo de bom? Né? Assim, você pergunta isso na pesquisa, a população não sabe, não sai nada. Entendeu? Assim, uma professora, como é que ela deixa as crianças 1 ano e meio sem aula? As pessoas vão perder graduação, as crianças que não estão voltando às aulas, os professores da rede pública que não voltaram às aulas, ela não conseguir isso como governadora. Então, assim, isso é muito ruim para o estado, é um legado que vai ficar aí, a gente vai demorar 10, 20 anos para recuperar esse tempo perdido. Ministro, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista aqui. Eu queria voltar a comentar sobre as reuniões que o senhor tem tido com outros políticos aqui do estado, outras figuras, para discutir 2022. Chamou muita atenção essa reunião que o senhor teve com o ex-prefeito Carlos Eduardo. Porque Carlos Eduardo é do PDT, que tem uma candidatura nacional de Ciro Gomes, ele defende essa candidatura, e ele tem feito, Carlos Eduardo, muitas críticas ao governo Bolsonaro, do qual o senhor faz parte. Existe realmente chance de diálogo com o Carlos Eduardo, ele mantendo essa postura crítica a Bolsonaro, chamando o presidente de irresponsável, de que não conduziu bem a questão da pandemia? Existe chance de diálogo, e também com o fato dele apoiar Ciro Gomes no plano nacional? Isso é um ponto que a gente vai tratar na hora certa, né? Eu conversei com ele, eu acredito que uma candidatura a governo aqui do estado tem que ser uma candidatura a governo contra a governadora do PT, mas esse é um ponto que a gente vai levar em consideração, né? Até porque eu não vejo candidatura de Ciro Gomes aqui no estado, né? Nós temos hoje, com a candidatura de Lula, Ciro Gomes derreteu nas pesquisas. Então eu acredito que até o
O ex-prefeito Carlos Eduardo, ele fez algumas críticas sim ao presidente, disse que da nossa conversa para cá, ele parou de fazer essas críticas, né? Ele pode até fazer uma crítica eventual ali ou outra ou não, mas vários apoiadores do presidente fizeram crítica em algum momento. Tanto é que o chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, tinha feito várias críticas ao presidente, né? E depois disso ele virou ministro. Por quê? Porque ele conheceu de fato quem é o presidente Bolsonaro e ele disse: olha, eu não vou tirar as palavras que eu disse, mas eu tenho uma posição nova, eu aprendi e assim, a gente não pode ficar o tempo todo culpando. Eu, por exemplo, eu já votei lá atrás em vários candidatos que eu jamais votaria hoje. Então, assim, a gente não pode o tempo todo ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Eu conversei com o Carlos, né? Se ele tem essa pretensão de ser candidato a governo, o Álvaro, ou outro candidato, ou o próprio Benes, tem que ser uma candidatura que não vá de confronto com a candidatura Bolsonaro. A gente tem uma candidatura de direita, contra Lula e contra Fátima. Não dá para ter aqui um outro caminho, né? Mesmo se a pessoa não quiser ir para o partido do presidente, isso não tem problema, mas tem que ser um partido ali de centro, né? Que os partidos de centro dão sustentação às candidaturas de direita. Isso foi colocado em questão. Ele disse que não está nada fechado ainda de partido, ainda está vendo. Essas conversas eles vão ter até o final do ano, até porque todos os candidatos vão sentar com seus partidos para ver qual a ajuda que o partido vai dar, qual é a contribuição que o partido vai dar, né? Como é que vai ser ninguém sabe, de repente Ciro Gomes está até sendo, tem gente que fala que ele pode ser vice de Lula ou não, né? Ninguém sabe se ele vai ser candidato ou não. A gente fazer agora futurologia faz com que a gente não tenha diálogo. Então, assim, é melhor a gente dialogar. Se por um acaso tiver uma candidatura que não seja que seja alguém que apoia a esquerda, eu não vou estar junto, eu vou estar num palanque de direita. Falando em partido, o senhor já definiu, vai mesmo para o PP e vai ser o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ou o presidente pode tomar um rumo diferente? Não posso falar pelo presidente. O PP, no momento, ele está conversando com o PSL e com republicanos, né? Isso aí já saiu na imprensa. Talvez forme um grande partido aí de centro-direita, e independente dessa fusão acontecer, eu não irei para o PP, e com essa fusão também continuarei nela. Ministro, para fechar, fundo eleitoral, você falou agora há pouco sobre ajuda de partido e tudo mais. O presidente vetou o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões, mas hoje o jornal o Globo noticia que no Congresso existe um movimento forte para manter o fundo eleitoral em pelo menos 4 bilhões de reais. Como é que o senhor vê essa discussão em torno do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem? Mostra que o presidente é a mesma pessoa de sempre. Ele sempre se elegeu sem dinheiro, ele foi candidato sem dinheiro, ele quis inclusive devolver, fazer uma doação para Juiz de Fora, né, do dinheiro que ele não utilizou. Ele nunca viu uma conversa do presidente com nenhum partido dizendo que ele quer ir para o partido porque o partido vai dar uma ajuda. Ele não quer isso, muito pelo contrário, ele busca siglas pequenas, sem fundo partidário. E ele disse que ia vetar e vetou integralmente. Agora, como eu estou agora no executivo, eu não posso falar sobre o parlamento, né? A decisão que vem agora do parlamento sobre o fundo vai ser uma decisão deles, decisão do Congresso, que eles vão colher os ônus e os bônus em relação ao que eles decidirem lá. Mas o presidente manteve a sua coerência do que ele sempre disse. O senhor, como um provável futuro candidato, apoia essa elevação do fundo para 4 bilhões, se esse for o valor que fecharem? Eu não posso falar pelo legislativo. Não, se o senhor apoia a medida. Eu sou deputado há 4 mandatos. Toda vez que eu era deputado, qualquer votação, qualquer uma, eu colocava nas minhas redes a posição. Eu, como eu estou do executivo, ministro do governo Bolsonaro, e que no momento licenciado do cargo, eu não posso falar nem interferir na adesão dentro do Congresso. Isso eu jamais farei. Ok, conversamos ao vivo aqui com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Muito obrigada pela participação, ministro, mais uma vez aqui no nosso 12 em Ponto. Obrigado a todos vocês pelo papo. Valeu, Tiago, Ladistone, Freire, Ana Karina e a todos do 12 em Ponto da 98. Obrigado, ministro Fábio Faria.